aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Matheus e sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Sony Vegas aqui no Brainstorm Tutoriais. Na videoaula de hoje, como vocês puderam perceber pelo título, eu estarei atendendo aos pedidos da galera que assistiu um pequeno vídeo que eu postei no meu outro canal, o Playing with Vegas Pro, onde eu demonstrava que era possível criar o efeito de texto pêndulo no Sony Vegas, um efeito aí que é bastante comum de ser aplicado em textos feitos no After Effects, por exemplo. É uma coisa um pouco complicada de se fazer no Sony Vegas porque a gente faz sem nenhum tipo de plugin, sem nenhum tipo de efeito pronto. A gente tem que criar tudo pelo olho mesmo, tudo no dedo, porque o Sony Vegas não dispõe de alguns scripts que o próprio After Effects dispõe e facilita muito pra gente. Mas não é impossível de se criar. Por isso eu vou tentar demonstrar para vocês como é que eu fiz para criar aquele efeito lá naquele vídeo, ok? Bom, tô aqui com o meu Sony Vegas Pro 12 aberto, vamos começar. Começaremos criando duas video tracks, porque eu vou animar o texto Hello World. No caso, são duas palavras, mas que eu vou posicionar uma palavra acima da outra. Vou começar aqui adicionando o texto Hello, clicar com o botão direito, Insert Text Media. Vamos lá, escrever hello, colocar aqui em negrito, selecionar uma fonte mais bacana. Vou posicionar essa minha primeira linha aqui em 60, eu vou mudar esse último valor do location para 60 e vou pressionar Enter. E agora a gente vai criar o texto World da mesma maneira que a gente fez agora com o texto Hello. Vou estilizar aqui meu texto rapidinho. Vou posicionar ele no Y40. Vou mudar aqui esse último 50 para 40. E aí vocês podem acompanhar aqui pelo preview que o meu texto está posicionado da exata maneira que eu queria. Agora vem a parte complicada. Pera aí, ainda não. Vamos só arrastar aqui e deixar tudo com a mesma duração. Pronto. Agora sim vem a parte complicada. Parte complicada que eu digo é porque a gente vai ter que ir pelo nosso olho. A gente vai ter que imaginar bastante situações aqui para o nosso efeito ficar do jeito que a gente quer. Primeiramente, vamos mudar aí o modo de composição das nossas duas tracks para 3D Source Alpha. Clica nesse botãozinho aqui que eu acabei de clicar, muda lá para 3D Source Alpha, tá certo? Nas duas tracks, ok? Agora vamos começar o nosso processo de animação. Vamos abrir aqui o Track Motion da nossa track de número 1, do texto Hello. Veja só que ela já está dividida da maneira que eu quero. 3D, a gente tem aqui o topo, o lado esquerdo, a frente e a perspectiva. Eu não vou entrar em detalhes quanto a isso, porque eu já tenho outras aulas de Track Motion no meu canal. Se vocês quiserem procurar, fiquem à vontade, ok? Mas olha só, o que a gente vai ter que começar mudando? Nós vamos mexer numa ferramenta que eu acho que ninguém no YouTube conheça, ou pouca gente conhece, tá? Que é essa ferramenta aqui, ó, que está presente aqui nesse painel do lado esquerdo do nosso Track Motion. Veja aqui que a gente tem um monte de informações, temos vários números aqui, eixos e tudo mais. E a gente vai mexer aqui mais precisamente na parte de rotação desse nosso painel de edição do Track Motion, ok? Olha só, a gente tem aqui no centro da nossa perspectiva, não sei se vocês estão vendo, vou dar um zoom, olha só. A gente tem aqui um pequeno círculo bem minúsculo aqui, ó, bem aqui no meio, como se fosse uma mira aqui na nossa perspectiva. Não, isso não tem nada a ver com mira, tá? Mas é nisso daqui que a gente vai ter que mexer para poder criar a nossa animação. Veja só que eu não consigo selecionar aqui esse círculo do meio, porque a gente está com a ferramenta Edit in Object Space ativada. Não precisa desativar essa ferramenta, porque senão só vai dar mais trabalho para a gente. O que você tem que fazer? Você tem que imaginar que aqui dentro desse retângulo a gente tem o que está aparecendo aqui no nosso preview. No caso, o texto Hello World. Imagine só que a gente tem aqui o Hello World escrito em cima desse nosso enquadramento aqui.
E o nosso objetivo é posicionar esse círculo menorzinho aqui do meio exatamente em cima do texto hello, mais ou menos aqui onde eu tô com o meu cursor posicionado. Depois a gente vai ter que fazer isso para a palavra world também, ok? E a gente vai ter que fazer isso chutando valores, exatamente assim. Você vai ter que chutar valores e vai digitar esses valores que você chutar aqui nessa variável, a variável y_offset. Por exemplo, vou colocar aqui o valor 50 e vou pressionar a tecla Enter. Veja só que o nosso círculo aqui do meio se moveu para cima. Se eu digitar um valor negativo, como por exemplo menos 100, ele se move lá para baixo. Então a gente já sabe que o valor tem que ser positivo para poder ficar em cima do hello. Então vamos colocar aí, vou chutar um valor, por exemplo, 120. Imagine só se esse pequeno círculo aqui do meio está em cima do hello ou não. Se você quiser tirar a prova real para ver se está em cima ou não, você pode aí avançar alguns frames na sua timeline do Track Motion, criar um novo keyframe, voltar nesse primeiro keyframe aqui que a gente já tem criado e colocar o valor 90 aqui em X. Porque aí você vai poder saber se a animação do hello vai ficar boa ou não. Olha só. O nosso objetivo é parecer que tem algo segurando o hello ali em cima, bem aqui em cima da letra L, fazendo com que ele se mova como se fosse um balanço mesmo, tá? E aí, como você pode ver, tá ficando bacana, mas parece que o eixo tá ficando mais ou menos aqui onde está o meu cursor. Então nós vamos mudar o valor aí um pouco mais para cima, vou colocar 130, só para ver aqui nos dois, para ver se vai ficar direitinho. Vamos testar novamente aqui a nossa animação. Veja só que ela já está um pouco melhor. Se o seu texto estiver posicionado em outro local, aí, meu amigo, você vai ter que ir modificando aí a posição desse seu círculo até a animação ficar mais ou menos dessa maneira. Como eu disse no começo, não tem uma fórmula pronta. Vocês vão ter que ir testando aí de acordo com o texto ou com o objeto de vocês, tá? Porque, infelizmente, aí o valor 130 pode não ser o mesmo para o texto que você tiver adicionado aí no seu Sony Vegas. Mas como vocês são pessoas bastante inteligentes, eu presumo que vocês pegaram a essência da coisa e vão conseguir transformar aí de acordo com o projeto de vocês, certo? Então, olha só, a nossa animação está quase pronta. Veja que a gente já tem aqui a entrada do hello. Só que ela tá muito simples, né? Essa entradinha aí tá meio sem graça. O que a gente vai fazer? Você viu que a gente já tem aqui, ó, esses dois keyframes na nossa animação. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar mais 3 ou 4 keyframes. Eu vou criar 4, vou colocar um keyframe aqui, outro keyframe aqui, outro aqui e mais um aqui, certo? E agora a gente vai modificar os valores da rotação nesses keyframes. Aqui no primeiro keyframe, veja que o valor está 90 positivo. No segundo, está 75 positivo. Nós vamos mudar para menos 75. O terceiro, a gente vai deixar positivo. O quarto, a gente vai colocar menos o valor que já estava lá, no caso, menos 40. O quarto a gente deixa positivo. E o último, 0, certo? E aí, a gente já tem essa nossa suavização da animação. Veja só como que vai ficar a nossa animação ao final. Veja só aqui que a nossa animação está bem suave. Espero que vocês tenham novamente pego a essência da coisa, como que vocês têm que fazer. Porque, como eu disse, não tem uma fórmula mágica que vai transformar o seu texto em pêndulo no Sony Vegas. E aí a gente pode criar a mesma animação para o texto World. Vou só colocar o texto um pouco mais aqui para frente, o início dele. Mais ou menos aqui na metade. Deixar com a mesma duração.
para ele poder entrar depois que o hello já tiver entrado. E nós vamos para nossa árdua tarefa novamente. Track Motion, primeiro keyframe, aqui ó, vamos deixar ele exatamente aqui em cima do começo da nossa mídia. Olha só, exatamente aqui, alinhado. E agora nós vamos criar a mesma animação. Primeiro vamos começar colocando aqui o offset mais ou menos em cima aí do texto world. Vou colocar aqui mais ou menos em 30 para ver se vai dar certo. Vamos avançar 1 segundo. Vamos criar outro keyframe. Vamos voltar aqui no primeiro keyframe, colocar o valor 90. Vamos ver se está do jeito que a gente quer a nossa animação. Eu acho que 30 ficou um pouco mais acima, como vocês podem ver, ó. Parece que o eixo tá meio esquisito, então eu vou colocar o valor 20 aqui para ver se vai ficar bom. Certo? E a gente tem a nossa animação um pouco mais bacana. Como eu disse, repetindo, salientando, ratificando, não tem uma fórmula mágica para se criar este efeito. Você vai ter que mudar aí de acordo com o seu texto. E agora vamos repetir o processo que a gente fez para o primeiro texto. Vamos criar 4 keyframes. 1, 2, 3, 4. E vamos alterar os valores. Primeiro valor positivo, segundo valor a gente deixa negativo, terceiro valor positivo, quarto valor negativo de novo, quinto valor positivo e o último keyframe em 0. E aí a gente acaba criando a nossa animação de texto pêndulo no Sony Vegas. Beleza? E é isso que eu tenho para hoje. O tutorial foi um pouco longo, mas é que esse efeito é realmente bem complicado de se criar no Sony Vegas. Como eu disse no começo, demanda bastante tempo para você criar uma animação bacana aí com os seus textos, ok? E é isso aí, galera. É isso que eu tenho para vocês no tutorial de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se vocês gostaram, não se esqueçam de adicionar esse vídeo aos seus favoritos aqui no YouTube e dar aquele like. Se você quiser, você pode assistir mais tutoriais de Sony Vegas aqui do Brainstorm, clicando em algum vídeo que está aparecendo aí na tela, ok? Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado a quem assistiu até o final e até o próximo tutorial. Tchau!